Olá! Depois de um período de pausa e descanso, esperamos encontrá-los bem, com saúde, animados e fortalecidos para esta retomada. Vamos continuar o nosso trabalho e iniciar um novo tempo de conhecimentos, onde deixaremos algumas contribuições para auxiliá-los na realização em sala de aula. E este é o nosso 8º ATPC do EMAI, onde trataremos especialmente da localização espacial. Eu sou a Sandra Corá, com a Adriana Fragal e a Érica Pavani, compondo a equipe dos anos iniciais da Diretoria de Ensino de Santo André. Sejam muito bem-vindos. Em tempos de distanciamento, onde tantos sentimentos nortearam as pessoas, quero trazer para vocês um pensamento do autor Richard Bach, que diz assim: podem os quilômetros separar-nos realmente dos amigos? Se você quer estar com alguém a quem ama, já não está lá? Richard Bach, do livro Longe é um lugar que não existe. O nosso desejo, a nossa determinação e foco sempre nos permitem criar formas de superação para transpor os obstáculos, e é desta forma também que estamos mais uma vez, longe ou perto, mas juntos, num único propósito, munidos de imaginação, criatividade, para levar um conhecimento de qualidade aos nossos estudantes e atendendo-os em suas especificidades através da manutenção de uma escola viva e capaz. Nos guiaremos através dos seguintes objetivos. Primeiro, refletir sobre a definição de localização espacial. Segundo, analisar sobre as estratégias de como e a partir de quando ensinar. Terceiro, conhecer as formas de aplicabilidade das noções espaciais e de lateralidade através de encaminhamentos de atividades e seus procedimentos didáticos. Quarto, ressaltar a importância do tema localização espacial para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Eu gostaria de lembrar que, além de utilizarmos os materiais preparados pelas equipes da nossa rede, devemos valorizá-los e reconhecer a sua qualidade, pois eles são realmente indispensáveis. Os trabalhos dirigidos pelas sequências didáticas deram origem às sequências digitais e trata-se de um rico instrumento. Ele permite, inclusive, a autoavaliação do estudante. As habilidades são privilegiadas do currículo paulista e é muito importante que elas sejam detectadas, exploradas, acompanhadas e assessoradas antes e depois da aplicação da AP. São elas que vão auxiliar no programa de recuperação e aprofundamento. A sequência didática veio do nosso material do currículo paulista e, por sua vez, da BNCC. Então, trata-se de um conjunto de atividades e tem uma finalidade específica, assim como todo conjunto de ações que o professor planeja, ele visa auxiliar os estudantes que têm maiores necessidades. São diversas as atividades propostas aos nossos estudantes e hoje nós trouxemos aqui algumas para que possamos refletir juntos e observarmos os pontos a serem aprendidos. Quando ensinamos os conteúdos de espaço e forma, estamos fazendo um link com a geometria, onde, como nós já vimos, inclusive em formação anterior, espera-se que os nossos estudantes conheçam as representações das figuras e dos sólidos geométricos em suas perspectivas bidimensionais, tridimensionais. Quando lidamos com os croquis, malhas quadriculadas, mapas, o estudante amplia o conhecimento da noção espacial. E embora ele seja trabalhado no componente curricular de geografia, a matemática e o seu currículo desenvolvem papel relevante na aquisição desses conhecimentos. Mas através do quê? Da geometria, da própria geometria,
desde os espaços menores até os maiores, onde o aluno está inserido. Segundo Hector Ponce, ele é professor de ensino básico, pesquisador de didática da matemática, membro da equipe de matemática da direção de currículo da Secretaria de Educação de Buenos Aires. Ele diz que o trabalho sobre localização espacial na escola é diferente do que se aprende na vida cotidiana. Então ele diz assim: conseguir ir da sala de aula ao pátio não significa que a criança desenvolveu conceitos de orientação espacial. É necessário oferecer a ela uma proposta que a faça refletir sobre um conjunto de relações e, além disso, que a proposta seja sistemática. Se você pedir aos pequenos que façam um mapa da classe, discutam sobre a produção e façam uma segunda representação, verá que nessa última o resultado estará bem diferente e mais completo, pois eles vão levar em consideração os comentários surgidos no debate com os colegas. O conjunto de reflexões elaboradas a partir de um espaço conceitualizado é bastante rico. Segundo Henri Paul Hyacinthe Vallon, que foi um filósofo, médico, psicólogo e político francês, é a relação entre motricidade e inteligência, permitindo relacionar o movimento ao afeto, à emoção, ao ambiente e aos hábitos da criança. Vamos ver o que significa esta frase e o que ele quis dizer? Antes de entrarmos no tema da formação de hoje, voltaremos um pouquinho a falar sobre os pré-requisitos do educador, pois o educador também precisa de uma base anterior. Relembrando o estudo feito lá atrás na formação acadêmica, vemos que esta formação oferece subsídio hoje para que percebamos algumas situações que precisam ter uma sustentação e a sequência necessária aqui nos anos iniciais para se dar com sucesso. Eu estou me referindo à psicomotricidade. E o que é a psicomotricidade? O que ela tem a ver com o desenvolvimento pedagógico? Na verdade, ela tem tudo a ver. E também observaremos que uma vertente depende da outra, e os aspectos se interrelacionam. É a ciência que une as características emocionais, motoras e cognitivas da vida do ser humano: corpo, inteligência e afetividade. A psicomotricidade é de fundamental importância no desenvolvimento da criança e o reflexo na esfera pedagógica se torna muito evidente quando chega na escola. Ela se relaciona à coordenação motora, que é a capacidade de realizar movimentos através da união dos músculos, cérebro e as articulações. E a coordenação motora fina, que lida com os músculos menores, juntamente com o estímulo visual, que são os movimentos mais delicados. Então, escrever, desenhar, montar e desmontar, encaixar, amarrar, abotoar, abrir, recortar com a tesoura, picotar, colar, modelar e todos os movimentos de pinça com objetos menores. Diversas disciplinas trabalham a psicomotricidade através de atividades que abrangem também esta coordenação motora, assim como a coordenação motora fina, inclusive na educação física e na arte. Através da psicomotricidade, a criança tem as primeiras percepções do mundo e a sua própria localização corporal no espaço em que ela está. E a criança, quando chega aqui nos anos iniciais, deve ter uma estrutura de conhecimentos adquiridos acerca dessa organização e dessa noção espacial, iniciando pelo próprio corpo, inclusive com as questões de lateralidade. Para quê? Para que o aprendizado das próximas etapas transcorra com naturalidade, com facilidade.
que muitas vezes é observado é que ao chegar lá no primeiro aninho, o estudante precisa de uma retomada de alguns conceitos para que fique bem definido no seu entendimento e influencie positivamente no desenvolvimento e no aprendizado. Então, especialmente neste período de distanciamento social, os nossos pequenos não tiveram um período de transição adequado para chegarem nos anos iniciais, preparados, prontos para dar seguimento ao aprendizado. E alguns estudiosos afirmam que uma dificuldade no aprendizado pode estar relacionada ao não desenvolvimento das habilidades psicomotoras, refletindo no processo de ensino e aprendizagem, principalmente na leitura, na escrita, na compreensão. E o professor? O professor é um grande mediador nessa conduta e para poder direcionar em sala de aula todos os seus estudantes. Algumas características das habilidades motoras que merecem destaque são a coordenação global, que é aquela que demanda muitos movimentos musculares ao mesmo tempo e com equilíbrio do corpo, como por exemplo, andar, correr, pular, dançar. Há um controle simultâneo de direção, de respiração e de equilíbrio. A coordenação motora fina, que já falamos, ela se refere aos movimentos manuais, então através das mãos e dedos, onde exige o controle visual e as atividades são pormenorizadas e detalhistas. E o equilíbrio? O equilíbrio é a forma em que a pessoa consegue amparar o seu próprio corpo, mantendo-o numa posição durante um certo tempo. Através da habilidade do esquema corporal, existe a possibilidade do contato como referência do próprio corpo, conhecimento das partes do próprio corpo e em conexão com o mundo externo. Esta noção de referência, de referencial, eu apontarei um pouco mais à frente, onde ficará mais claro. Na estruturação espacial, são movimentos pronunciados através de uma construção inicial que se dá mentalmente e então se relaciona com os objetos que estão ao seu redor, no meio em que ele está. E já para a organização temporal, há uma ligação com o esquema corporal. Então, como que isso acontece? À medida que a criança reconhece o espaço em que ela está inserida, ela emite ações relacionadas ao espaço de tempo. Ela assimila que o mundo compreende uma relação de espaço e tempo e assimila as noções de hoje, aqui, agora, antes, depois, a ordem e a sucessão de fatos e acontecimentos. Ela se localiza e se organiza no tempo. É a habilidade que permite que ela se estabeleça e se organize no espaço e no tempo com autonomia na sua vida diária. E a lateralidade ou lateralização, que trata de um conjunto de habilidades que se referem à lateralidade e à dominância lateral. Então, a lateralidade é a consciência que se tem sobre os dois lados do próprio corpo. E a dominância lateral é a preferência, a propensão de se usar com maior destreza, desembaraço, com maior facilidade, agilidade, o lado direito ou o lado esquerdo. E isso tudo acontece em 3 níveis corporais, que são olhos, ouvidos, mãos e pés. Quando esta habilidade é desenvolvida e a noção de direita e esquerda é adquirida, a possibilidade de ampliação e aquisição no aprendizado é muito grande. E esses conhecimentos proporcionam uma apropriação da imagem corporal, podendo se manifestar de forma livre e com expressividade,
exploração do espaço e do mundo, comunicação afetiva, assimilação rítmica com interações sociais. Desde os primórdios, para localizarmos algo ou a nós mesmos, é necessário termos referências. Assistiremos a um vídeo agora que nos aponta a necessidade das noções espaciais básicas e as referências desde a origem do homem até as mais recentes que a evolução do homem permitiu e que fazem parte do contexto em que ele está inserido hoje. Desde os tempos primitivos, o homem sempre teve a necessidade de se localizar e se orientar pelo espaço geográfico. Faziam isso quando precisavam caçar, também quando precisavam viajar, se locomover, ir de um lugar para o outro, quando buscavam alimentos. Essa carne está uma delícia! Alguém se lembra do caminho que fizemos para encontrá-la? A gente podia voltar lá amanhã. Xiii, eu não lembro não. Eu também não. Eu menos ainda. Mas, e aí? De qual localização espacial é que estamos falando? Será que é aquela que fica lá no espaço sideral, com os planetas, asteroides? Bom, claro que não, né? Localizar-se no espaço, localização espacial, é como eu me localizo no ambiente em que estou. No meu bairro, na minha escola, na minha casa, na minha rua, dentro do meu quarto. Isto é, o local em que estamos inseridos no espaço e como devemos fazer para nos deslocar de um local para o outro. Para se chegar a um lugar pela primeira vez, é preciso ter algumas referências ou o endereço correto, contendo o CEP, o nome da rua, o número da casa. Precisamos também ter claro alguns conceitos bem básicos, mas importantes para sabermos nos localizar. Conceitos esses como esquerda e direita, é importante treinar bastante. Em cima e embaixo, acima e abaixo, na frente e atrás, de um lado do outro. Então, viram como é importante conhecer bem esse conceito de localização espacial? Então, treine bastante, para não ficar perdido por aí, hein? Tchau, tchau! Se observarmos, estamos inseridos num mundo de constante mudança e movimento, e é possível verificar este movimento através da constatação de referências, do contato com esta realidade e do relacionamento com os objetos, lugares, pessoas. E desta forma, o pensamento geométrico ele vai se construindo, assim como a percepção e noções espaciais, desde o contato com as figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Este desenvolvimento ele permite que, à medida em que a criança vai interagindo, compreendendo e interiorizando, ela também se torna capaz de desenhar esboços, trajetos, croquis e, inclusive, de entender e interpretar os registros que ela encontrar. A matemática, ela está presente na nossa vida e no mundo da matemática, através do globo terrestre, podemos também visualizar de forma concreta como a localização espacial se dá de uma forma ativa e prática. Então, observem, nós temos dois eixos imaginários que nos orienta e permite traçarmos uma localização exata de qualquer ponto. E estes eixos
são chamados meridiano de Greenwich, que é a linha vertical, conforme mostra a figura, e a linha do Equador, que é a horizontal. Relações para a localização dos espaços e a importância do ponto de referência, perto e longe, dentro e fora, na frente e atrás, em cima e embaixo, entre, em volta, ao redor, mais alto, baixo do que, depois, antes, lateralidade, direito e esquerdo. Trazendo de forma mais concreta para a sala de aula e o cotidiano dos estudantes, percebam que o auxílio que as preposições de lugar nos prestam quando empregadas na localização espacial é muito grande. Sim, elas nos transmitem a ideia de localidade, sendo assim essenciais para o trabalho e definição com os nossos pequenos. Elas contribuem para a representação e localização de objetos, pessoas, da dimensão do espaço, aplicando um vocabulário específico que situa o estudante e consolida os conhecimentos de direção, referenciais, tamanhos e principalmente de pertencimento. Inicialmente, a localização espacial pode ser observada também através do Sol, e é muito interessante. Para isso, é necessário lidar com a referência espacial. As referências é que vão proporcionar a localização espacial. Ao experimentar e investigar a posição da sua própria sombra em relação ao lado em que o Sol, que sempre nasce do lado leste, braço direito, se põe no lado oeste, braço esquerdo, norte, frente e sul, atrás, está em locais diferentes, como a casa, a rua, a escola. É uma vivência que amplia bastante a noção de percepção. E neste caso, a referência espacial é o próprio corpo. Os estudantes aprendem as noções de localização espacial experimentando, tentando, testando, e o ponto de referência inicial é o seu próprio corpo, partindo depois para os ambientes, a rua, as casas, o comércio e tudo que está inserido no local, observando sempre a partir da direção ou ainda o endereço que se quer chegar ou encontrar, até chegar no estudo e na observação dos trajetos, dos croquis, dos mapas. A noção espacial ela é trabalhada também em outros componentes curriculares, como a educação física, a arte, além da geografia, como nós já falamos, e que expande seus conhecimentos quando vai tratar das direções norte, sul, leste, oeste, referindo-se a em cima, embaixo, direita, esquerda, e contextualizando um pouco mais e trazendo para o dia a dia, na rua onde moramos, podemos localizar também os vizinhos, as casas, os prédios, os comércios que estão à direita, à esquerda, ao lado. E é bom lembrar também para os que moram em apartamentos que existem os vizinhos que estão acima e abaixo. Ampliando um pouquinho mais, vejam que interessante pode se tornar um simples endereço. Vamos exercitar? Vocês podem fazer com os estudantes e eles gostarão muito das descobertas e comparações que farão. Observem e acompanhem as imagens. Neste momento, eu estou na diretoria de ensino da região de Santo André, que fica na Rua das Figueiras, sob o número 1245. Esta rua está no bairro Jardim, dentro da cidade, município de Santo André, que fica dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por sua vez, está no Brasil, que é o nosso país, localizado no continente americano,
mais precisamente na América do Sul, que pode ser apreciado e localizado dentro do mapa mundi e no planeta Terra. O planeta pode ser visto num outro panorama por meio do sólido geométrico, a esfera que é o globo terrestre. E não para por aí. Podemos continuar e mostrar onde está o planeta no sistema solar, a Via Láctea, o universo. Uma visualização mais simples pode ser demonstrada por meio de círculos sobrepostos, para que o estudante tenha a noção de tamanho e de onde ele se encontra. Então, ali na última gravura, vocês podem observar vários círculos recortados de vários tamanhos, partindo do menor para o maior, onde o estudante pode se localizar, ele pode se ver aonde estão as posições, desde o micro até o macro. E aí ele vai ter uma noção, uma facilidade maior contextualizando para que ele possa se visualizar. E apresentando num contexto mais próximo ainda dos nossos estudantes, temos atualmente o recurso digital, que favorece a localização com precisão, que é a ferramenta digital através do próprio celular, tão acessível a todos, que é o GPS, um sistema de posicionamento global dos aplicativos e se comunica através de satélites num sistema muito rápido. Porém, todo este avanço tecnológico de hoje, ele não seria possível se não houvessem estudos realizados anteriormente. Então, temos como instrumentos de orientação espacial o Sol, a bússola, o GPS. E vale mencionar também que a localização espacial no mundo, na vida, ela se constata também no tempo, nas horas, no dia, na semana, mês, ano e assim por diante. Inclusive na linha do tempo quando pesquisamos a história. Então vejam que interessante, a localização espacial também se apresenta dentro do componente de história. Contudo, é imprescindível que estimulemos os nossos estudantes a desenvolver estas noções, claro que respeitando o tempo e o ritmo de cada um. Mas como fazer tudo isso? Como iniciar? Através da ilustração, pode-se solicitar que façam o desenho da sala de aula. No caso do ensino híbrido, tanto para aqueles que estão no remoto como para os que estão no presencial, pode-se convidar. Olha, você vai pensar, vai se lembrar da sua sala de aula, especialmente para aqueles que estão há muito tempo distantes. As produções podem ser feitas através de recursos como a ilustração, recorte e colagem, a própria escrita. Propostas lúdicas com brincadeiras e jogos também são muito apropriados, de acordo com a faixa etária. Para ficar mais prático, eu vou deixar um complemento como material adicional de estudo descrito no final dessa formação. É um vídeo que mostra clara e detalhadamente sugestões de como trabalhar lá na sala de aula. O que é uma malha quadriculada? Eis uma imagem. Você sabe quais são as possibilidades de uso de uma malha quadriculada? Vamos pensar um pouquinho?
malha quadriculada é amplamente empregada. É um recurso utilizado para a orientação de espaços e na matemática pode ser utilizada desde o primeiro ano. Auxilia muito nos desenhos de figuras geométricas, sólidos geométricos, construindo juntos e tendo como meio facilitador as linhas que servem como suporte. Então, fazer gráfico na malha quadriculada também é mais fácil. Os primeiros registros de unidades, dezenas, no posicionamento para a formação dos números, na realização das contas de adição, de subtração, no cálculo de perímetro e área, a malha facilita bastante no desenvolvimento das atividades de simetria, de ampliação, de redução de figuras, enfim, é ampla e diversamente utilizada. O nosso foco hoje aqui será na aplicação da localização espacial e eu vou exemplificar para vocês a localização na malha quadriculada através de uma história. De que forma podemos levar esta aplicabilidade para a sala de aula e uma estratégia de tornar mais atrativo com a explicação, iniciando desde o primeiro ano. Escolhemos a história de Conceio Corrêa da Silva e Ni Ribeiro Silva com as ilustrações de Semiramis Paterno, exatamente para retratar este sentimento que todos nós estamos vivendo, que se chama saudades. De quantas coisas, pessoas e situações todos estão sentindo neste tempo. A vovó é uma pessoa que praticamente todos sentem ou sentirão saudades um dia. Ela é uma figura que reúne momentos e valores que farão parte das memórias. E além disso, as imagens, a construção da colcha de retalhos traz as figuras geométricas em tamanhos menores e iguais, formando uma figura maior, onde os estudantes já vão identificando a presença da geometria. Eu trouxe a capa do livro da Editora do Brasil para vocês conhecerem. A colcha de retalhos. Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. É uma delícia. Vovó sabe fazer bolo de chocolate, brigadeiro, bala de coco, pão de queijo, enfim, sabe fazer tudo o que Felipe gosta. E lá não tem esse negócio de hora de comer isso, hora de comer aquilo, hora de brincar, hora de dormir. Vovó sabe contar histórias como ninguém. Conta mais uma, vovó, só mais uma. Vovó coloca os óculos bem na ponta do nariz, faz uma cara engraçada e fala bem fininho e fraquinho, imitando a voz da Chapeuzinho Vermelho, e bem grosso e forte, imitando a voz do Lobo Mau. Ah, quem é que não gosta de uma vovozinha assim? Um dia, quando Felipe chegou à casa da vovó, encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados pelo chão, perto da máquina de costura, onde ela estava trabalhando. O que é isso, vovó? São retalhos, Felipe. Fui juntando os pedaços de pano que sobravam das minhas costuras e agora já dá para fazer uma colcha de retalhos. Vou começar a emendá-los hoje mesmo. Posso ajudar, vovó? Está bem. Então, vá separando os retalhos para mim. Primeiro, só os de bolinhas e depois os de listrinhas. Felipe esparramou tudo pelo chão e foi separando-os um a um. Tinha pano de florzinha, de lua e estrela, de bolinha grande, bolinha pequena, listrado, xadrez. Olha, esse pano listrado, é daquele pijama que você fez para mim quando a gente passou aqueles dias no sítio, lembra? É mesmo, Felipe, estou me lembrando, que férias gostosas. Andamos a cavalo, chupamos jabuticaba. As jabuticabeiras estavam carregadinhas. E olha esse pano xadrez, que bonito, vovó. É daquela camisa que eu fiz para você dar ao seu pai no dia do aniversário dele.
Sua mãe fez um jantar gostoso e convidou todo mundo. Ah, eu me lembro! Veio o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina, veio a Cecília e até o Rex para brincar com o meu cachorro, Apolo. Parece que um deles fez xixi na cozinha e o outro fez cocô no quintal, né? Seu pai ficou tão bonito e assoprou as velhinhas todo vaidoso, de camisa nova. É mesmo, mas ficou muito bravo com os cachorros. Olha, Felipe, esse retalho aqui não é daquele vestido que eu fiz para sua mãe ir a uma festa de casamento? Sabe, quando a sua mãe era pequena, eu fazia uma porção de vestidos para ela e gostava também de bordá-los. Uma vez eu fiz um vestido cor-de-rosa inteirinho bordado com a Branca de Neve e os 7 anões. Quando o vestido ficou pronto, ela falou assim: Ué, mamãe, está faltando a bruxa. Vovó, esse pano azul marinho está com cara de vó Maria. E era dela mesmo. Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com o vovô Luiz e o meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você está chorando? O que aconteceu? Não, disse a vovó fungando e limpando o nariz com o lenço. Não estão chorando, não. Ah, vovó, você não disse que nós somos amigos? Então me conta o que está acontecendo. Você está triste? É a saudade, Felipe, é a saudade. Saudade dói, vovó? Às vezes dói, quando é saudade de alguém que já foi embora para nunca mais voltar. Ah, mas existem outras saudades, de um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Vovó, acho que eu ainda não entendo nada de saudade. Eu sei, a gente só entende bem das coisas que já experimentou. Talvez ainda seja muito cedo para você entender dessas coisas. Felipe, me ajuda aqui. Vamos ver como é que está ficando a nossa colcha de retalhos. Que bonita, vovó! Um dia você faz uma para mim também. Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da colcha de retalhos. Um dia, ao voltar da escola, Felipe, a vovó mandou uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto correndo. A colcha estava esticada sobre a sua cama. Que linda! Mas não era uma colcha como essas que se vendem nas lojas. Cada retalho tinha uma história. Ali, deitado sobre a colcha, Felipe passou algum tempo, lembrando-se de uma porção de histórias. Observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. Um dia fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e o short rasgado. Que vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro, me pegou no colo com carinho e depois, nesse mesmo dia, resolveu fazer um short novo para mim. E fez um short deste pano aqui, de brim azul. De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito e foi aquilo aumentando, aumentando. Felipe foi atrás de sua mãe. Mamãe, me leva na casa da vovó? Não demorou nada e os dois já estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a campainha e ela veio lá de dentro. Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta. Vovó, vem aqui pertinho. Agora me dá um abraço bem gostoso. Aconteceu alguma coisa, Felipe? Sabe, vovó, cochichou Felipe bem baixinho no seu ouvido. Preciso te contar um segredo.
eu acho que já entendi. Agora eu já sei o que é saudade. Este é um exemplo onde podemos ver a malha quadriculada construída. E o que temos na sua formação? Temos um conjunto de linhas verticais e horizontais. Lembra lá do globo terrestre? Essas linhas servem para identificar, encontrar, fazer a localização, mostrar a posição, o lugar, o ponto espacial. E para fazermos a localização de um objeto, é necessário encontrar a coluna que está na vertical, ela é fixada pelos números, e a linha que está na horizontal, representada pelas letras. Vamos utilizar a nossa história para localizar alguns pontos? Como nós encontramos a imagem da vovó costurando a colcha de retalhos? Para registrarmos a localização desta figura, nós vamos visualizar o quadrinho onde ela está inserida e olhar acima na marcação da linha vertical. Nós nos deparamos com o número 4. Da mesma forma, vamos verificar a linha horizontal demarcada com uma letra e encontramos a letra A. Então, a localização da figura da vovó construindo a colcha é denominada de 4A. Vejamos a próxima imagem da vovó com o seu netinho Felipe. Como podemos entender e descobrir esta localização? Olhamos a linha vertical e nos deparamos com o número 2. E ao olharmos a linha horizontal, encontramos a letra B. E assim concluímos que a localização correta desta figura é chamada de 2B. E para a imagem do Felipe, observando e lembrando dos retalhos. Na vertical, temos o número 3. E na linha horizontal, temos a letra D. Então, a localização se dá com o registro de 3D. E na imagem da colcha de retalhos pronta? Um minutinho para vocês encontrarem. E então, isso mesmo, a localização é um C. Essa atividade traz o deslocamento na malha quadriculada e a instrução é a seguinte. Você está vendo a figura do personagem da história, Felipe, que está a caminho do seu quarto para ver como ficou a colcha cheia de retalhinhos de saudades que a vovó costurou. Qual será o caminho mais curto que Felipe pode fazer? Ele pode passar pelos números e letras, tanto na vertical quanto na horizontal. A proposta é permitir que o estudante pense e escolha as estratégias que preferir. E você, professor, vai observar que usarão as noções espaciais de embaixo, em cima, para frente e as noções de lateralidade, esquerda, direita. E ao final, os conceitos podem ser retomados, reforçados com eles, lembrando que deverão se atentar ao caminho mais curto, que é a questão dessa atividade. Alguns poderão usar traçados ou até mesmo flechinhas indicativas. Terceiro ano, unidade temática Geometria.
Vejamos uma habilidade que se espera que seja desenvolvida para o terceiro ano. Habilidade EF03MA12. Descrever e representar por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido com base em diferentes pontos de referência. O objeto de conhecimento é a localização e movimentação, representação de objetos e pontos de referência. No caminho que você percorre de sua casa até a escola, existem praças e casas comerciais, como supermercado, padaria, bares, farmácia e banca de revistas? E no quarteirão em que fica a nossa escola, existem pontos de referência como citados acima? Quais? Produza um desenho que represente o quarteirão da escola, destacando esses pontos. Selecionamos uma atividade do terceiro ano que pede às crianças que desenhem e escrevam o trajeto de casa à escola, com diferentes pontos de referência deste caminho e o entorno da escola. Inicialmente, é recomendado criar uma conversa perguntando sobre o nome da rua e o número onde moram, a rua da escola, se ela tem número e qual é esse número, o bairro, o que tem perto da casa, o que tem perto da escola, avenidas, prédios, se passam por uma outra escola, se tem muitos semáforos, praças, parques, comércios, supermercado, açougue, casa lotérica. Pode acontecer de não se lembrarem ou até falarem que moram muito longe. Mas, na medida em que vai se estabelecendo uma conversa, ouvindo, compreendendo a proposta, eles vão se recordando e trazendo à lembrança as informações. Aqueles que vão para a escola a pé terão uma visão diferente daqueles que vão de transporte particular ou público. E poderá haver trajetos curtos e outros mais longos. E a utilização de legendas indicando os pontos de referência é bastante interessante nessa atividade. A verificação das informações, se foram poucas, muitas ou suficientes, ela permite que o estudante se situe na proposta e vá aguçando a memória acerca do caminho que faz com frequência. Então, é muito importante socializar para que possam trocar ideias, onde um vai percebendo o olhar do outro, o que ele não reparou e o outro acrescentou, e possam traçar um comparativo entre as atividades. É o momento de ressaltar o conhecimento dos termos rua, avenida, quarteirão, o que significam, como é delimitado um quarteirão, todos sabem o que é um quarteirão? Então, é um espaço pequeno, o menor da área urbana, ou seja, a área da cidade. Ele é delimitado, marcado, delineado, fechado por ruas, avenidas, às vezes até por rios. É importante identificar os pontos que são marcantes, de referência, que ajudam na localização, inclusive quando for para fornecer alguma informação para alguém que não conheça o local, que não conheça a escola e que possa perguntar ao estudante onde você mora, onde você estuda, onde fica a sua escola. Pode ser observado qual o trajeto mais curto e mais longo depois das atividades realizadas. Quem mora mais perto, quem mora mais longe da escola. E à medida em que uma roda de conversa inicia, os próprios estudantes, eles vão participando e vão ampliando o diálogo, vão trazendo observações e olhares diferentes e vão enriquecendo a atividade. Esta é a atividade 7.1 do terceiro ano e que diz assim:
Você conhece o mapa da sua cidade ou do seu bairro? Observe uma representação das proximidades da escola de Pedro. Então, vem a imagem com a escola e tudo que há em volta dela. Escreva um pequeno texto descrevendo informações contidas nesta representação. Então, o que essa atividade pede? Compor um esboço de trajetos, caminhos, rotas, a partir da utilização de maquetes e croquis, um traçado em miniatura. E o que vai constar, então, nessa produção que ele está pedindo? Lugares, pessoas e objetos e os seus movimentos, ressaltando os pontos de referência e a sua importância na localização e locomoção. O ponto de referência, ele serve como um auxílio, uma ajuda, e quanto mais pontos de referência a representação tiver, vai ficar mais fácil a sua compreensão. A apresentação de um mapa de bairro ou da cidade, ela vai enriquecer o conhecimento neste momento e despertar a curiosidade. Então, se houver um mapa ali do bairro, da própria escola, do local, da unidade escolar onde vocês estão, seria bastante pertinente apresentar agora para o estudante. Aí mostre o seu bairro, a cidade, o estado, o país. Estabeleça uma roda de conversa mostrando as distâncias, os meios de locomoção de um lugar para o outro, de que forma que ele pode se locomover, quais instrumentos poderão auxiliá-lo quando não se conhece um lugar. Comente também sobre o tipo de transporte, o transporte público, os ônibus que vêm geralmente com um letreiro na frente, apontando o local de destino, o bairro, uma estação, o itinerário que vem na lateral do veículo, que permite que as pessoas saibam qual é o percurso que este ônibus fará. Da mesma forma, os trens, metrôs, que apresentam lá no seu interior o trajeto com as estações, além de serem anunciadas por alto-falantes as estações, os locais, para que os passageiros possam se orientar. Pode ser que alguns estudantes não conheçam este universo da cidade e estas colocações acrescentem muito no seu conhecimento. Já para outros, servirá para relembrar e ver a importância dessas informações na utilização das pessoas. Sempre que se estabelecer um diálogo sobre a proposta, apresente questões para serem respondidas, refletidas sobre o cotidiano dos estudantes. Então, por exemplo, como você pode orientar uma pessoa que pergunta a você sobre como chegar ao posto de gasolina mais próximo? Então, deixe o estudante pensar e buscar soluções para responder esse tipo de pergunta. Ou então, quais orientações você precisa ter para se dirigir a um outro bairro da sua cidade? O que você precisa saber antes? Também é uma forma de estimular o raciocínio e ele começar a pensar sobre a localização. Uma outra questão pode ser: e numa viagem, você já viajou? De que forma podemos nos orientar para chegar a um lugar que não conhecemos? Você já observou que a cidade e as estradas possuem placas de localização, de sinalização, de indicação de um lugar para o outro? De uma cidade para outra e às vezes até com quilometragem indicando a distância? São questões que vão levar os seus estudantes a pensarem, a lembrar o que eles já vivenciaram, o que eles conhecem, e para aqueles que ainda não têm esse tipo de conhecimento, vai trazer muita informação, vai despertar a curiosidade deles. E estas e outras questões vão surgindo espontaneamente na roda de conversa, e você pode proporcionar esse ambiente com eles. Nessa atividade, a representação será através da produção de um texto,
que ele deverá sim ser socializado a fim de verificar de que forma conseguiram realizar, se houve dificuldade de se expressarem, se compreendem a produção do colega, se os pontos de referência foram suficientes e, inclusive, se utilizaram termos de orientação, como à direita, à esquerda, para baixo, para cima. Essa atividade 7.2 vai permitir que a conversa continue. Então vejam qual é a proposta. Com base na representação das proximidades da escola de Pedro, analise a situação a seguir e responda às questões. Pedro quer ir à padaria. Como ele pode chegar lá saindo da escola? Proposta 1. Carlos sugere que ele ande 4 quarteirões, passando pelo hospital, virando à esquerda, passando pelo bar, virando novamente à esquerda e virando à direita. Passando pela farmácia, encontrará a padaria. Proposta número 2. Júlio fala que é melhor seguir a própria rua da escola, passando pela igreja, virando à esquerda e depois até a padaria. Pergunta A. Você acha que as instruções são claras e ajudam a realizar as tarefas? Pergunta B. Qual o caminho mais curto para chegar à padaria? Seguir as dicas de Carlos ou as de Júlio? Pergunta C. Escreva um bilhete para orientar um amigo que está no hospital e quer ir ao banco, mas não sabe o caminho para chegar até ele. Nessa atividade, outras questões podem ser colocadas, como a localização do banco, onde está localizado o hospital, de que lado, o que vemos ao lado da igreja, e assim outras perguntas que farão os estudantes movimentarem o olhar e irem se familiarizando nesse processo de localização espacial e locomoção. As ações de comparação também são relevantes, onde os estudantes eles podem avaliar qual o caminho mais curto para se chegar à padaria e justificar explicando as opiniões. Esta proposta mostra um bairro desenhado com vários pontos de referência ao redor da escola. Os estudantes precisam reconhecer os arredores da sua própria escola e, para isso, um croquis pode ser construído junto com eles, facilitando a visualização e o entendimento. Então, a partir deste desenvolvimento, poderão realizar a atividade proposta. E essa atividade consiste em: observe como as crianças desenharam os arredores de sua escola. Elas identificaram as quadras e pontos de referência de cada uma. Questão A. Usando setas, desenhe um trajeto que permita ir da casa de Toninho até a casa de Guido. Compare com o trajeto de um colega. Questão B. A casa de Pedro está mais próxima da casa de Elaine ou da casa de Soraya? Este movimento, ele consiste em incentivar o estudante a observar, a tecer comparações com os colegas, perceber as diferentes possibilidades, dizer por que fizeram esta opção, se pensaram em outras alternativas, permitir que exponham as suas estratégias e, ao finalizar, mostrar as possibilidades de realização, para que todos possam contemplar e fazer as suas próprias análises. A seguir, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem. É de uma turma de 3º ano. Eles estão realizando uma proposta deste gênero dentro da sala de aula. Vamos lá?
Os conteúdos de espaço e forma também foram o tema da aula da terceira série hoje. Dentre eles, a formadora Priscila Monteiro escolheu trabalhar com problemas de organização espacial. Contextualizar o problema. Esse é um guia, chama Guia das Ruas de São Paulo. É um guia da cidade. Vai ter um desse. E Guarulhos é em São Paulo? Esse guia, então, ele tem são as cidades de São Paulo e as cidades que eles chamam, que a gente chama de Grande São Paulo, que é Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo. Já ouviram falar nessas cidades? E aí, como que funciona esse guia? Quem sabe? O que eu preciso saber, Hugo? Saber São Paulo, o nome da rua e o número. Tem que saber o nome da rua e o número. As crianças, para elas poderem entender a representação espacial, elas precisam pensar no como elas ocupam esse espaço e que relações que elas estabelecem com o espaço do entorno delas. Então, na atividade de hoje, eles pegaram um espaço conhecido, que era o espaço do bairro, mas numa representação não conhecida, que é uma representação plana de um espaço que eles conhecem muito bem. Lançar o desafio. Vocês vão ter que localizar aqui a escola Vitor Tivita e outras coisas que vocês conheçam aqui no bairro da escola. Mas o que tem perto da escola que vocês conhecem? Tem a tua casa aqui perto? A minha casa. A Camins, a escola, que mais? Ali na açougue. Açougue. Vocês sabem onde ficam essas coisas? Porque o Hugo estava falando que tem que saber a rua. Quando achar, pinta ou circula a informação. Em duplas, a garotada procura no mapa da região os locais que foram listados. Procura a minha rua. Rua Ibiraci. Então pinte. Tem o nome da Cummins no mapa, porque é uma empresa grande, eles usam essa mesma lógica para localizar a escola. E aí eles ficam muito frustrados porque eles não encontram a escola, porque a escola não está representada no mapa pelo nome. Então eles começam a entender que eles precisam encontrar as ruas onde se localizam esses pontos de referência. A rua da escola chama Rua Regiane. Provavelmente não vai estar escrito Escola Vitor Tivita, vocês que vão ter que escrever, né? Vai estar Regiane, então. Rua Regiane. É perto da Cummins, não é? Então você acha que está por aqui ou por aqui a escola? Por aqui. Vamos achar. Validar as aprendizagens. Qual foi a primeira coisa que vocês acharam nesse mapa? A primeira coisa foi a Cummins. Por que vocês acharam a Cummins rápido? Afastada das ruas. Ela está afastada das ruas. É grande a Cummins? Depois de discutir com as crianças sobre as estratégias que eles usaram na atividade, Priscila propôs um novo desafio em cima do mesmo mapa. A turma agora vai trabalhar com a elaboração de trajetórias. Vocês vão pegar um lápis preto, porque vocês vão marcar o caminho que eu e a Thaís vamos fazer, eu e todo mundo que está aqui, que não mora em Guarulhos, vai fazer para sair daqui da escola e pegar a Dutra para ir para São Paulo. Aí passa aqui na rua, aí você vem aqui e tá a Dutra. E aqui vai para onde se eu pegar a Dutra para cá? Aí quem sabe é meu pai. Quando eles precisam estabelecer um trajeto, eles têm que considerar vários pontos de referência ao mesmo tempo. O primeiro é o ponto de partida e o ponto de chegada. E depois entra a ideia das direções. Então, que direção que eu tomo para chegar até onde eu preciso ir? Aí nós vamos lá pra aqui. Esse se eu for a pé, ou de carro dá para fazer esse caminho? Eu não sei, professora, que eu não sei se é contramão. Em seguida, é hora de as duplas compararem a resolução do problema. Para isso, a formadora sugere que elas vão à frente da classe expor suas propostas de caminho. Nós desce pela rua Jati. Desce pela rua Jati. Nós vira a rua V. Aí nós faz reta assim com... A gente pega... Vira a rua o quê? Pega essa rua Jati. Pega e vira, vai direto. Nós fizemos o caminho mais longo. Quem fez o caminho mais longo? Vocês ou eles? A ideia é que a gente possa usar representações de espaços maiores
e outros tipos de representação. A turma da terceira série trabalhou com um mapa de guia de ruas, bastante complexo. A mesma atividade pode ser proposta a turmas de primeira e segunda séries, com mapas mais simples, como a planta baixa da escola. Quarto ano, unidade temática Geometria. No quarto ano, temos as seguintes habilidades elencadas: descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações, como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido. E o objeto de conhecimento é localização e movimentação, pontos de referência, direção e sentido. E temos também nesta outra descrever, interpretar e representar a posição ou a movimentação, deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. Temos como objeto de conhecimento localização, movimentação e representação, pontos de referência, direção e sentido, paralelismo e perpendicularismo. Vejamos o que diz essa atividade 16.3, onde o estudante precisa desenvolver. Na escola de Elisa, haverá uma mostra cultural com a apresentação de diversas atividades desenvolvidas pelos alunos. Foi feito um desenho em uma malha quadriculada, indicando os espaços reservados para cada classe, por meio de uma letra e um número. Por exemplo, a entrada está localizada na coluna A e linha 1, que será indicada por A1. Há um desenho com uma visão aérea, ou seja, visto de cima, onde uma exposição, uma mostra cultural com trabalhos de diversas salas foi organizado. E as perguntas aqui são: como você pode indicar a saída? Qual turma está localizada em C4, ou seja, na coluna C e na linha 4? Escreva as localizações das turmas quarto ano B e terceiro A, segundo os critérios acima. E agora invente uma pergunta sobre o mapa para o seu colega responder. A intenção aqui é que o estudante seja capaz de fazer localizações dentro de um todo. E para isso, será que ele sabe apontar algumas localizações dentro da própria sala de aula? Um exemplo disso é perguntar como ele pode explicar o local onde ele mesmo se senta na sala de aula. E espera-se que o estudante observe que a sala de aula está organizada por fileiras e carteiras, dependendo do momento, é claro, e que elas representam linhas e colunas. A identificação desses pontos permitirá que se encontre a pessoa ou o objeto desejado de acordo com a proposta. E este tipo de visualização e raciocínio no mundo físico proporciona um desenvolvimento na percepção espacial. Então, é pertinente e oportuno destacar para o estudante que é necessário levantar dois tipos de informação, que neste caso são a coluna e a linha. E da mesma forma, ao tentar responder às questões dessa atividade, os estudantes vão estabelecer relações de espaço e de localização.
Espera-se que ele seja capaz de se situar e de definir as demais localizações de pessoas ou de objetos. Esta é uma atividade complementar que lida com a questão das medidas. Esta também é uma malha quadriculada, porém não apresenta as linhas e colunas marcadas com números e letras, como foi na atividade anterior. Também é uma vista aérea, uma espécie de planta bem simplificada. Então, a proposta é: para os visitantes caminharem pelo espaço da mostra cultural, os alunos organizaram um itinerário passando por todos os grupos, em papel quadriculado, com cada lado do quadradinho correspondendo ao comprimento de 10 metros. Questão A. Os pais de Elisa, que é aluna do 4º ano B, caminharam da entrada até o espaço destinado à sua classe, segundo o itinerário proposto. Quantos metros eles andaram? Pergunta B. Desenhe um itinerário para uma família que tem 2 filhos e quer visitar os espaços do 2º ano A e do 3º ano B. Determine quantos metros esta família caminhou. Então, o estudante ele deve observar que está apresentado um itinerário composto por medidas e que a solicitação agora é de um trajeto, onde essas localizações precisam ser reconhecidas, mas ele precisará desenvolver um caminho. E para isso é necessário que ele identifique que cada quadradinho tem uma medida, e esta medida se refere a cada lado. Neste é de 10 metros cada lado, que é a medida do comprimento. Ele deverá perceber por onde este caminho será traçado, se ele passará por mais de um lado de cada quadradinho, cada turma, se passará por todas ou apenas por algumas. Então, ele precisa desenvolver um raciocínio visual e matemático. Por quê? Porque ele aplicará uma operação matemática, que poderá ser um cálculo mental, utilizar a soma ou a multiplicação, já que a metragem apresentada favorece. Então, observe quais os recursos o seu estudante vai utilizar para entender e resolver as questões. E aí, novamente, a socialização vai permitir o quê? A troca de impressões e de estratégias utilizadas. Vejam só, para os visitantes caminharem pelo espaço da escola, Júlia organizou com os seus colegas um itinerário passando por alguns ambientes. O desenho foi feito em papel quadriculado, com cada lado do quadradinho correspondendo à distância de 5 metros. Então, vamos às questões. Letra A. A família de Júlia recebeu um convite para visitar a escola. Eles caminharam da entrada até o ambiente destinado às salas de aula no final do bloco 3, segundo o itinerário proposto. Quantos metros eles andaram? Pergunta B. O irmão de Júlia quer fazer uma pesquisa e, para isso, ele caminhou da entrada até o ambiente destinado à biblioteca, segundo o itinerário proposto. Quantos metros ele andou? Pergunta C. Segundo esse itinerário, ele passará por qual ambiente? Pergunta D. Oriente Júlia a caminhar do portão de entrada até o refeitório. E não se esqueça de descrever em quais ambientes ela passará e quantos metros andará durante o percurso. Compare seu registro com a de um colega.
letra E, com mais 2 colegas, elabore um itinerário na malha quadriculada abaixo, indicando alguns ambientes de sua escola. Então, vamos lá. Cada quadradinho, ele mede 5 metros. Podemos imaginar mais ou menos o tamanho da nossa sala de aula. Já reparamos que a estrutura da atividade está numa malha quadriculada, com 8 quadradinhos por 6, dispostos na vertical e na horizontal. E de acordo com a proposta da atividade, o estudante pode utilizar a soma e também a multiplicação por meio da tabuada dos 5 para chegar até os resultados. Então, eles poderão contar de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25. Então, observem quais estratégias os estudantes utilizarão. Se cada lado do quadradinho mede 5 metros, quantos 5 serão necessários para contar? Então, passadas as orientações, dê a oportunidade do estudante fazer as suas tentativas de solucionar as questões de acordo com aquilo que ele já sabe, o que ele entendeu da comanda e o que ele vai conseguir resolver. Então, deixe ele usar os próprios recursos que ele tem, o próprio conhecimento que já foi adquirido até agora. Acompanhar e depois resolverem juntos, socializando os resultados e as linhas de raciocínio, principalmente na última proposta, que ela vai envolver a criação de cada um ou de cada dupla, conforme a situação do momento ou o que vocês preferirem aplicar com a turma. Atividade 16.5, agora essa proposta ela já muda mais um pouquinho. Temos aqui a imagem do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Aproveita esse momento, professor, para ampliar o leque de conhecimentos dos seus estudantes, fazendo um link com o componente curricular de arte. Vale lembrar que eles apreciam toda a história que você traz a eles, além de despertar a atenção e a concentração na aula que você planejou. Então, vocês conhecem algum museu? Já visitaram? Comente que esse museu foi fundado em 1947, que ele demorou 12 anos. Hoje, ele está localizado na principal avenida da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, e é conhecido, inclusive, fora do Brasil. Quem idealizou este museu foi o empresário e jornalista Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi, é um jornalista e crítico de arte italiano. Assis Chateaubriand também foi homenageado numa rodovia do interior de São Paulo, que recebeu o seu nome. Ele ficou conhecido pela vinda da televisão no Brasil. E a arquiteta que fez o projeto foi a Lina Bobardi. A inauguração foi grandiosa e até a Rainha Elizabeth II esteve presente. O terreno da construção ele foi doado à Prefeitura de São Paulo com uma condição, com a condição de que nunca fosse construído um edifício que escondesse a paisagem da Avenida 9 de Julho para o centro da cidade e a Serra da Cantareira. E é por isso que existe um grande vão ali embaixo dessa arquitetura. Há algumas curiosidades também, como a grande pedra, que dizem ter uma mensagem gravada comemorando a inauguração e a existência também de uma sala secreta. E essa sala secreta teria acesso restrito e segurança durante 24 horas. E ali ficam guardados aproximadamente 8.000 obras de arte. E a nossa atividade? Vamos lá. A nossa atividade traz um mapa das ruas ao redor de onde se encontra esse museu. Então, ela diz assim: na cidade de São Paulo, existe o Museu de Arte de São Paulo, conhecido como MASP.
fundado em 1947, um dos seus objetivos é o de incentivar e divulgar as artes, em especial as artes visuais, promovendo o desenvolvimento e o aprimoramento cultural do povo brasileiro. Então, o que essa atividade vai solicitar? Os amigos Gustavo e Pedro irão visitar o museu pela primeira vez e estão na rua Peixoto Gomide com a Alameda Itu. Então, é uma esquina. Localizem no mapa onde eles estão. Descrevam um trajeto para orientá-los a chegar ao museu. Em seguida, compare a sua sugestão com a de um colega. As crianças ali citadas, elas não conhecem o local e querem chegar ao museu. Então, vamos observar o mapa? Ele não é um mapa completo da cidade, ele é apenas um recorte, um pedaço. Enquanto vocês vão observando, algumas perguntas podem ser feitas. Então, tá ali os seus alunos observando, analisando, e algumas perguntas poderiam ser lançadas, como: é possível localizar o museu? O que significa esse balãozinho vermelho com a letra A? Qual que é o nome da avenida? Quais ruas estão próximas? Há ruas que são paralelas? O que são ruas paralelas? Qual o significado de paralelas? Qual é o nome dessas ruas? O que representam as áreas verdes no mapa? Então, estas e outras questões, elas podem ser apresentadas e servirão para que os estudantes interajam com a imagem e comecem a entender os significados. E a culminância se dará ao término da atividade, que pode ser com uma discussão sobre os dados que eles observaram, que eles levantaram, e também observar se foi diferente entre eles, o que cada um conseguiu visualizar, o que o outro percebeu. E além disso, outras propostas podem ser feitas, onde eles vão ter a liberdade de criar cenas de localizações e ressaltar quais as referências são importantes para se fazer indicações de um trajeto, de um caminho. Então, as possibilidades aqui são diversas. Atividade 26.6. Então, temos uma outra atividade de localização. A localização aqui é a locomoção no espaço com ruas e avenidas, e com a noção de esquerda, direita, em frente, atrás. Se uma pessoa estiver falando e mostrando a direita, será a mesma direita que você? Então, é importante ressaltar e exemplificar isso para que os estudantes tenham esta noção. Então, vamos ver o que essa atividade diz. Mais do que sobre o esporte, o Museu do Futebol é, antes de tudo, um museu sobre a história do povo brasileiro. Um museu cercado pelos mistérios da euforia que todos temos pela bola, pelo drible, pelo chute e pelo gol. Instalado em uma área de 6.900 metros quadrados, então é como se fossem 6.900 ladrilhos de 1 metro, tá? Para eles já irem tendo uma noção e imaginando. No avesso das arquibancadas de um dos mais bonitos estádios brasileiros, que é o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Estádio do Pacaembu, localizado em frente à Praça Charles Miller, em São Paulo. Então, o que está dizendo aqui? 2 amigos vão visitar o Museu do Futebol pela primeira vez. Luiz está no ponto de ônibus da rua
Armando Penteado e Júlio está no ponto A, próximo à Praça Charles Miller. Então, é interessante aqui que eles já vão observando, já vão tentando localizar. E o que está pedindo, né? Qual seria a primeira pergunta? Número 1. Descreva um trajeto para que Luiz encontre o amigo Júlio e em seguida compare sua sugestão com a de um colega. Então, é bastante interessante quando eles fazem a atividade e depois conseguem trocar as informações, conseguem ver o que o outro percebeu, o que o outro identificou. Se é igual, se é diferente com o que ele pensou. Na segunda, ele pede: a Praça do Estádio está localizada entre duas ruas. Quais são elas? Na terceira, ele pede: a Rua Lagoas é perpendicular à Rua Ceará, pois formam ângulos de 90 graus no seu ponto de encontro. Qual outra rua é perpendicular à Rua Ceará, sabendo que ela forma ângulos retos em todos os seus pontos de encontros? E na quarta, até um certo ponto, a Rua Piauí é paralela a qual outra? Então, a qual outra rua? Para chegar no local, tem que se orientar, né? Então, se orientar pelo endereço, o meio de transporte que será utilizado, um mapa, um aplicativo Waze, por exemplo, que mostra através de um mapa a localização e indicando as ações, né? Vire à esquerda, vá reto, suba, desça. Ruas paralelas. O que são ruas paralelas? São retas que nunca se encontram, mas têm o mesmo sentido, para cima, para baixo. E as ruas perpendiculares? São duas retas que formam entre si um ângulo, e esse ângulo é chamado ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Elas se encontram num único ponto e recebem o nome de ângulo reto. E quando uma rua cruza a outra de forma mais inclinada? Então, chama-se de intersecção. Pode ser uma rua cruzando a outra e até com paralelas, formando um X. Então, nesse momento, desenhar na lousa é uma estratégia para que se conheça primeiro as linhas e depois consigam associar as ruas e as avenidas. E há o cruzamento, que é quando a rua se encontra no meio de outra, formando uma cruz. E essa atividade ela é feita através de uma descrição que deverá ser por escrito. Temos aqui algumas habilidades que esperamos que os estudantes no 5º ano desenvolvam, sempre lembrando que para isso ele deve ter entendido e assimilado as anteriores, para que ao chegar nesta etapa ele consiga compreender. Então nós temos a MA 14 que diz: utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. Na MA 15A, interpretar, desenvolver e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, primeiro quadrante, utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e sentido e giros. E na MA 15B, construir itinerários para representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, primeiro quadrante, utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. Em todas elas, o objeto de conhecimento é o plano cartesiano, coordenadas cartesianas, primeiro quadrante e representação de deslocamentos no plano
cartesiano. Atividade 1.1. Uma criança mudou-se para uma casa ao lado da sua e vai estudar na mesma escola que você, porém em período diferente. E ela pediu orientações de como chegar à escola, saindo de casa. Escreva um pequeno texto explicando como chegar. E na segunda parte, com um colega, compartilhem seus textos e discutam quais pontos de referência vocês localizaram. Então, a criança, ela formula a noção de distância, sentido, direção, a partir do conhecimento do seu próprio corpo e, aos poucos, ela vai desenvolvendo um processo de construção externo, utilizando o sistema mental. O ideal é dar início a essa atividade de forma que o estudante possa contextualizar e vivenciar a experiência fisicamente, andando, caminhando, percebendo a movimentação e também localizando pessoas e objetos. A posterior, essa atividade prática pode ser colocada sob a forma de desenho no papel para que ele possa fazer um treino. É um modelo de proposta que cabe uma socialização entre os estudantes para que eles possam, então, traçar comparativos do que cada dupla ou grupo visualizou, produziu e registrou. Então, a finalidade é que esses estudantes consigam fazer descrições, interpretações e representações no plano cartesiano, demonstrando mudanças de direção, de sentido, de giros. E é muito importante orientar e deixar bem claro que eles precisam desenvolver os seus textos apontando referências, dando explicações e orientando muito bem, de tal forma que uma outra criança que não conheça a escola, ela consiga entender como chegar nesta escola. No final, a coletivização dessas atividades ou a permuta proporcionará que o estudante veja se é compreensível a explicação do colega, se tem clareza, se há entendimento, pois quando se escreve para que o outro entenda, para que o outro compreenda, então exige alguns cuidados e muita atenção. Então é importante que ele perceba isso. É necessário verificar o que o estudante utilizou como pontos de referência, se ele consegue utilizar as terminologias direita e esquerda, atrás, à frente, e através do desenho, então, é possível traçar um comparativo. E pode ser possível também perceber que alguns estudantes ainda não conseguem desenvolver esse tipo de noção, esse tipo de atividade. Então, vai ser o momento de fazer algumas intervenções com boas colocações para que eles possam retomar alguns pontos e aí sim encontrar significado para dar continuidade. Vejam que bacana esta atividade. Ela diz o seguinte: Ana e Célia combinaram de assistir à estreia de uma peça e encontrar-se em frente ao Teatro Municipal. Ana chegou antes de Célia e ligou para a amiga para saber onde ela estava. Célia disse que estava perdida, pois não conhecia bem a região central da cidade. Diz que estava na esquina da Rua 7 de Abril com a Rua Tiradentes. Então, a proposta aqui é: ajude Ana a dar orientações para a Célia chegar ao teatro. A atividade, ela permite algumas opções diferentes de trajeto, onde o estudante pode ver as possibilidades, identificar as mudanças de direção e de sentido e então registrar com a linguagem escrita. Aconselha-se levantar uma conversa onde os estudantes possam contar se eles já se perderam algum dia e como fizeram para chegar onde precisavam.
Então, estimular a memória e o pensamento para que consigam desenvolver a proposta. Se possível, propor essa realização de atividade em duplas, para que eles possam discutir e chegar a uma conclusão de acordo com a visão de cada um. Vamos ver o que é possível encontrar como solução de caminho para chegar ao teatro. E aí, se todos iniciam no mesmo ponto em que Célia está parada, pois é importante que eles se coloquem como se estivessem no lugar dela, com a visão da Célia, e aí se percebem esta posição. Então, vamos ver algumas possibilidades. Uma delas é que Célia pode virar à esquerda na Rua Tiradentes, virar à direita na Rua 9 de Julho, ir em frente, cruzar a esquina da Avenida Rio Branco e então ir em frente até chegar ao teatro. Outra opção é seguir em frente pela Rua 7 de Abril, virar à esquerda na Avenida Rio Branco, andar em frente e dobrar à direita na Rua 9 de Julho. E ainda, uma outra alternativa é seguir pela Rua 7 de Abril, cruzar a esquina da Avenida Rio Branco, entrar à esquerda na Rua Dom Pedro I e seguir em frente. Pelo menos uma das possibilidades espera-se que o estudante consiga desenvolver essa tentativa e descrever. Então, ele poderá desenhar sobre o próprio desenho, inclusive, para ter uma visualização melhor. E aí deixá-los à vontade, observar as construções e soluções, que isso vai ser bastante produtivo e enriquecedor para a turma. É interessante olhar as atividades e perceber o grau de dificuldade que vai aumentando e constatar que o estudante só conseguirá desenvolvê-las na medida em que se apropria das habilidades anteriores. Nesta atividade, o estudante ele percebe e reconhece formas diferentes de localização em mapas e também em guias de rua, em pesquisas pela internet, onde o acesso é muito prático e também está ao alcance de todos. As atividades podem ser feitas em duplas, de acordo com a possibilidade, e socializadas para que eles tracem parâmetros de comparação, enriqueçam na troca de conhecimentos. E o contato com os mapas da cidade proporciona a localização por meio das linhas e das coordenadas, conforme os exercícios propõem. Então, o que essas atividades pedem? Com um colega, resolva a seguinte situação. Júlia mora em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Ela foi conhecer a capital, São Paulo, e logo ficou impressionada com o tamanho da cidade e a quantidade de ruas. Sua tia mostrou-lhe um guia de ruas da cidade e indicou no mapa os locais que iriam visitar. A Pinacoteca do Estado, indicada pela letra A, o Museu da Língua Portuguesa, que fica nas proximidades da Estação Luz do metrô, e a Praça da República, onde visitariam uma feira de artesanato e também poderiam ver o prédio da Secretaria da Educação de São Paulo. Então, observe o mapa. Aqui ele pede, escreva um pequeno texto na página ao lado, destacando as principais ruas e pontos de referência que Júlia provavelmente pode observar. E nessa outra atividade, ele pede para localizar uma rua em um guia de ruas ou na internet, usamos um conhecimento matemático interessante, que são as coordenadas. Vejamos como isso pode ser feito. Primeiro, você localiza o nome dessa rua em uma listagem, anotando a página do guia em que ela se encontra. Em seguida, registra também um código, geralmente composto por uma letra e um número. Por exemplo, a Rua Itapira encontra-se em C3. E as propostas são
dê as coordenadas que indicam a localização da rua Caraguatatuba, o cruzamento da Avenida São João com a rua Itanhaém. Então, se possível, a localização das ruas, através de um guia, ela pode ser vista através do quadriculado, que é montada entre números e letras, que se conversam e formam um código para ajudar essa localização. E os estudantes podem exercitar a procura das ruas dentro de um determinado espaço de código e após eles podem começar a atividade proposta explorando as ruas para que eles possam ir descobrindo outros códigos. Então fica aqui uma sugestão. Vejam que interessante, essa atividade é como um passeio, onde o estudante poderá ter o contato com o mapa da América do Sul. E é o momento de também trazer o mapa mundi e o globo terrestre, para que ele possa apreciar, comparar e identificar alguns pontos com os países que compõem a América do Sul, o nosso país, onde se encontra, e os estados do Brasil. É um outro tipo de representação onde verá o que significa uma fronteira. Então, o que são fronteiras? São as divisas, o limite, a marca que separa os estados e países. Um limite entre os países demarcando os territórios. E além do exercício proposto, que solicita que observe o mapa da América do Sul, localize o Brasil, que é mostrado com a divisão por estados. Então, o que ele está solicitando aqui? Indique 2 estados que estão na região norte e fazem fronteira com a Venezuela, que estão na região nordeste, que estão na região sul e não fazem fronteira com o Uruguai. E aí ele pergunta, é correto afirmar que uma pessoa que mora no Espírito Santo está em um estado do Sudeste? E depois, quais países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? E quais estados do Brasil fazem fronteira com a Argentina? E aí, outras questões poderiam ser levantadas que permitam que o seu estudante vá fazendo as identificações, se situando no mapa e no globo terrestre, também tendo o primeiro contato com as coordenadas geográficas. Então, para não esquecer e possibilitar a realização da atividade, é bom frisar que os territórios dos países e dos estados são delimitados por uma linha, verificar quais são as regiões brasileiras, então norte, que aponta a direção para cima, o sul para baixo, o leste à direita, o oeste à esquerda, e também delimitar quais estados brasileiros estão localizados dentro das regiões norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul. Então, oriente seu estudante a fazer os limites do Brasil das regiões com um lápis colorido antes de iniciar. Isso vai facilitar bastante para que ele possa ver, enxergar, visualizar tudo isso e poder compreender. Plano cartesiano. É muito importante que os nossos estudantes já comecem a adquirir alguns conhecimentos. E falando das coordenadas e do plano cartesiano, é pertinente que compreendam que as coordenadas são os números que, quando localizados juntos, unidos, mostram a localização exata de um ponto. E este ponto ele se encontra no plano cartesiano. O sistema de coordenadas ele é um espaço que serve para indicar, definir, apontar determinados pontos. É uma ferramenta da matemática, utilizada para fazer a localização de um objeto no espaço. E o termo cartesiano, ele vem do matemático e filósofo francês René Descartes,
que ele desenvolveu vários trabalhos dentro da álgebra, do cálculo, geometria. O plano cartesiano, ele é formado por duas retas, chamadas de eixos, e temos dois eixos, o horizontal e o vertical. E mais para frente, os nossos pequenos reconhecerão como o eixo horizontal das abscissas e o eixo vertical das ordenadas. Então, são retas perpendiculares que vão formar o ângulo de 90 graus. Essa proposta, ela oferece aos estudantes o contato com as coordenadas cartesianas e a finalidade é que se faça uma interpretação da localização e da movimentação de pessoas no plano cartesiano, utilizando as coordenadas cartesianas. Através de uma planilha como esta, que ela pode inclusive ser desenhada na lousa, fica mais fácil localizar, junto com a turma, alguns pontos. Então, por exemplo, o número 59, ele pode já estar colocado e os estudantes devem dizer qual é a sua localização. Então, ele deve identificar que a posição do número 59 encontra-se na célula indicada por 2A. Da mesma forma, o número 35 deve ser localizado e indicado com a informação, e essa informação é 4E. E assim por diante. Numa outra variação, pode ser pedido, por exemplo, que os estudantes insiram na planilha o número 94 na célula 5C. E eles então farão a localização, começando pela reta vertical, pelo eixo das ordenadas e depois pela reta horizontal, que é o eixo das abscissas. E assim por diante, para que eles possam ir adquirindo esta prática e depois terem a base para as outras propostas. Essa atividade já é um pouco diferente. Então, vejamos o que ela nos permite explorar. Nela, os estudantes encontrarão as retas horizontal e vertical, marcada com números. E a instrução, ela diz assim: Emerson está no ponto J e a casa de seus avós está localizada no ponto F. Como você pode explicar para Emerson um caminho possível para chegar à casa de seus avós? Procure apresentar o menor caminho possível. Então, além de eles encontrarem um caminho, eles vão ter que descobrir qual é o menor caminho. E a atividade, ela pode ser iniciada fazendo uma localização verbalmente mesmo dos pontos marcados. Então, com as letras F, P, H, M, R, J, S. Então, podemos identificar o ponto F através de 2 e 3. O ponto P através lá da união dos pontos 3 e 7. O ponto H, 5 e 5. O ponto M, 6 e 2. E assim por diante. E aí, em seguida, os estudantes tentarão resolver o exercício livremente, com os seus próprios recursos e estratégias. Vamos tentar nós também aqui? Experimentem fazer. E então, vocês conseguiram? Olhem que interessante. Eu tenho certeza de que cada um imaginou um caminho diferente. Aqui nós temos algumas possibilidades distintas para ensinar o Emerson como chegar à casa de sua avó. E o importante é que na socialização final os estudantes percebam as possibilidades, mas indiquem o percurso mais curto. Nesta atividade do Aprender Sempre do 4º ano, temos a seguinte proposição. Primeiro,
Descreva um caminho para chegar ao sítio do tio José Luiz, partindo da praça central da cidade em que ele mora. Segundo, descreva outro caminho para chegar ao sítio, tendo como ponto de partida a praça central. Terceiro, descreva um caminho para ir à praça central partindo do sítio do tio José Luiz. Então, vemos uma concepção utilizando um croquis, isto é, um desenho, um esboço, onde o estudante ele precisa traçar um caminho, tendo como um único ponto de partida e duas opções, e depois um outro ponto de partida, explicando e descrevendo os trajetos, nomeando e indicando as direções a seguir. Então, são dois olhares diferentes, onde ele vai desenvolver, onde ele vai pesquisar o caminho, agora se baseando num croquis. E já que estamos mostrando tantas visões aéreas, vamos falar um pouquinho da planta baixa. O seu estudante também se interessará em conhecer. Mas o que é uma planta baixa? A planta baixa é um desenho feito em escalas proporcionais, isto é, na mesma proporcionalidade de grandeza ao tamanho real dos espaços, para ser visto de cima. Por exemplo, esta é a planta baixa de uma casa. Ela é dividida em cômodos, delimitados com linhas que, diferentemente lá dos mapas, onde as linhas demarcam as fronteiras, na planta baixa, as linhas simbolizam as paredes e aberturas que permitem o trânsito e a passagem de um cômodo para o outro. E, inclusive, com as ilustrações que diferem os cômodos. Mas para que serve, então, uma planta baixa? Ela serve como um projeto utilizado por arquitetos, por engenheiros, um documento para que seja planejada a construção com o tamanho e número de cômodos de acordo com a disponibilidade do terreno para ser feita essa construção. E é através da planta que se pode ver como vai ficar essa construção. E existe então uma planta alta? Sim, a planta alta tem a mesma importância e finalidade, porém ela vai mostrar a área externa, a fachada da casa, da construção em questão. E a planta baixa também pode representar um prédio, ou um andar do prédio, ou apenas um único cômodo, de acordo com o propósito, com a finalidade a que se destina. Deixamos aqui algumas sugestões de vídeos que acrescentam no momento de estudo e pesquisa e contribuem muito para o preparo das aulas. E é relevante lembrar que a escola pode e deve explorar as propostas lúdicas, pois contribuem, significativamente no aprendizado, visto que a criança é naturalmente um ser curioso e desde muito cedo ela reproduz o meio em que vive, através das brincadeiras. Então, Mirela Mendes, autora de livros didáticos de matemática para o ensino fundamental dos anos iniciais, para trabalhar o espaço, ela sugere a prática de brincadeiras tradicionais, como pular corda, pega-pega, amarelinha, para explicar os conceitos relacionados à localização, movimentação de pessoas e objetos no espaço, utilizando pontos de referência e indicação de mudanças de direção, de sentido. Se observarmos bem, percebemos que a criança interage dessa forma, assimila, descobre e se expressa.
Então, respeitando-se a faixa etária, o tempo, as limitações de cada estudante, os resultados serão bastante positivos. E na sequência, deixamos as referências com as fontes de onde foram retirados os materiais para este encontro de formação. Agradeço a todos e um ótimo trabalho!